Aula número 61. Interpretação de texto. Fermoso Tejo meu. Rodrigo Zobo. Fermoso Tejo meu, quão diferente te vejo e vi. Me vês agora e viste. Turvo te vejo a ti. Tu a mim, triste. Claro te vi eu já. Tu a mim, contente. A ti foi-te trocando a grossa enchente a quem teu largo campo não resiste. A mim, trocou-me a vista, em que consiste o meu viver contente ou descontente. Já que somos no mal participantes, sejamo-lo no bem. Ah, quem me dera que fôramos em tudo semelhantes, mas lá virá a fresca primavera. Tu tornarás a ser o que era de antes. E eu não sei se serei o que de antes era. Interpretar um texto é conhecer seu fundo e sua forma. Observa esses dois princípios de que estou dizendo, fundo e forma. O fundo é a ideia do texto, o pensamento, o assunto, o tema, do que está se tratando. Esse é o fundo. A forma é a maneira como ele diz aquele fundo. É o texto, é o léxico, é o vocabulário, é o ritmo, é a harmonia, é a escolha da palavra. Fundo é o que se diz. Forma é como se diz. A beleza de um texto, sem dúvida nenhuma, se pega à forma. Se qualquer homem, o mais simples de todos, e com a vida mais comum possível, soubesse escrever a sua própria vida e dar forma a essa a sua biografia, escreveria uma outra obra épica, semelhante a Camões, a Shakespeare. Fundo e forma. Outra vez, forma é a palavra escolhida, o vocabulário, o ritmo, a maneira, a ordem, a concordância que o autor estabeleceu, as concordâncias especiais, anormais, as figuras de linguagem. O fundo é o que ele está dizendo. Observe que eu posso dizer de várias maneiras. Digo para você, perdoe sempre. É uma maneira de dizer. Ou posso dizer, seja como o sândalo que perfuma o machado que ofere. Eu disse a mesma coisa. Com outro jeito, com uma outra forma, com uma metáfora, com comparação. No fundo, é preciso discutir dois problemas importantes: o assunto e o tema. Assunto é mais ou menos um resumo do que se disse. Ou como os alunos costumam falar, com outras palavras. É um resumo do que se escreveu. O tema é a razão última daquela mensagem. Onde ele quer chegar com aquilo? Em que momento? Se me permite invocar Machado de Assis, Dom Casmurro,
Se alguém nos perguntar qual é o assunto, é a história de um personagem, Bentinho, sua infância, seu namoro com Capitu na infância, a ida para o seminário, o encontro com o colega Escobar, a saída do seminário, o casamento com a Capitu, o adultério que está na mente dele e não sabemos se é real, a morte da esposa, a morte do filho, a tentativa de homicídio, ele com o próprio filho, ele como autor e o filho como vítima. Isso é assunto. E onde quer chegar Machado de Assis com isso, que é um profundo conhecedor da alma humana? Ao tema. E qual é o tema do livro? A visão pessimista do casamento e da vida. Esse é o tema. Suponham, senhores, uma tabuleta de trânsito em que existe uma letra P e um corte vertical. Qual é o assunto? Estamos falando de proibição de estacionamento. É proibido estacionar nesse espaço. Mas qual é o tema? Qual é a razão última dessa mensagem? É disciplinar a circulação de veículos. É essa a finalidade da mensagem. O maestro diz, antes de iniciar a música e comandar a música, 1, 2, 3. Assunto? Ele está contando de 1 até 3. Tema? Buscar harmonia, a simultaneidade dos sons, no mesmo instante, no mesmo momento iniciar a música. Esse é o tema do 1, 2 e 3. Forma e fundo. Fundo é o assunto e o tema. A forma é a maneira pela qual ele desenvolve o assunto. A palavra, o ritmo, a harmonia. Guimarães Rosa tem seu jeito, tem sua forma. Machado de Assis é outra. Euclides da Cunha é outra, a outra maneira de escrever as suas mensagens. Vamos colocar o texto que eu declamei e vamos fazer então uma pequena interpretação que é buscar o fundo e a forma e buscar depois o assunto e o tema. Assunto e o tema se prendem ao fundo. Autor Rodrigues Lobo, um autor do barroco português. Não se sabe com precisão a data de nascimento e morte de Rodrigues Lobo. Nasceu por volta de 1580 e faleceu por volta de 1622, afogado no rio Tejo. Observa que literatura também é profecia. Ele se iguala ao rio Tejo e morre afogado no rio Tejo. Então vamos ver nesse texto o assunto. Qual é o assunto desse texto que está no vídeo? O autor, ele faz uma comparação entre a vida dele e a vida do rio. Naquele momento em que ele está vendo o rio, que é por volta do outono, do inverno, o rio está turvo, ou pela neve, ou pelo barro da chuva, o rio está turvo, as águas estão transbordando as margens. E naquele momento, nesse outono ou nesse inverno, o autor está triste. Então ele triste e o rio sujo, turvo. Eu estou dizendo do assunto. Eu estou dizendo uma parte do fundo chamada assunto, o que ele está falando. E ele diz também que no passado, lá no passado, na primavera, o rio estava claro. E ele também estava alegre. Primeiro quarteto. E reforça a sua ideia, diz, no segundo quarteto, que as águas foram
transbordando as margens. A ti foi-te trocando a grossa enchente, a que tuas margens não resistem, não suportam a água. Também meus olhos estão cheios de lágrimas, também transbordam conforme eu estou triste. E quando estou alegre, não. Como o rio, tal como o rio. Ele vai rematar no primeiro terceto, tentar fazer o desfecho. Somos iguais em tudo. Se hoje é sujo, eu estou triste. Se ontem foi claro, eu fui alegre. Somos iguais. E já que somos iguais em tudo, eu quero ser igual também no futuro agora. Estamos no outono. Eu quero que na primavera sejamos iguais. E aí vem o desfecho, que a primavera vai chegar. O rio vai ficar claro. Ele tem dúvidas de que ele possa voltar a ficar alegre. A vida é inexorável. A vida não tem regresso. Tema. A natureza tem seu regresso. A vida humana não tem regresso. Nós temos a primavera da vida, o verão, o outono e o inverno, sem regresso. Nós não somos como a natureza, que mesmo destruída, ela se renova. Nós marchamos paulatinamente para o não regresso, para o acabamento, para a velhice e para a morte. Esse tema parte da reflexão amarga sobre o fluir cíclico da natureza, o eterno regresso da natureza, das coisas naturais, mas não o regresso no ciclo das estações humanas. Esse é o tema do poema Fermoso Tejo Meu. Vamos ver agora a forma. Vamos trabalhar um pouquinho e mostrar para os senhores a forma do poema. Primeiro, é um soneto. Você está com o texto que é um soneto. Soneto é uma composição fixa, contendo 14 versos em 2 quartetos e 2 tercetos. Nós buscamos as rimas, e são rimas ricas. Observa, viste com triste, bonita rima, verbo com adjetivo. Enchente e descontente, bonita rima. São versos decassílabos, com pausa na sexta e na décima. E o fluir da leitura dele é ritmada, ela é bonita, é o barroco. Se ouvir uma música de Bach ou de Vivaldi, aquele retorno, aquele regresso da música, o círculo, o circular, aqui também ele fala e desfala, diz e desdiz. Fermoso Tejo meu, quão diferente te vejo e vi, me vês agora e viste. Turvo te vejo a ti. Olha o pleonasmo bonito. 2 objetos diretos. Turvo te vejo a ti. Tu a mim triste. Claro te vi eu já. Claro te vi eu já e tu a mim contente. Olha um pleonasmo e um objeto direto preposicionado. A ti foi-te trocando a grossa enchente. A ti foi-te trocando a grossa enchente. Enfim, a leitura do texto decorre calmamente, flui tal qual o rio, a sua leitura. É barroco por excelência. Barroco, um estilo de época do século XVII, de 1600 a 1700. É a época de Padre Antônio Vieira, é a época da música barroca, é a época dos sonetos barrocos que tanto sucesso fizeram, tanto em Portugal como no Brasil.
O nosso representante brasileiro é Gregório de Matos. Em resumo, senhores, neste poema, a vida humana é sujeita à degradação. Foge à lei imutável do regresso. Numa meditação pessimista, os homens verificam que o fluir da vida humana, ao contrário da natureza, é irreversível e irrecuperável. Veja a oposição de ideias. Primavera, oposição, no texto, inverno. O bem, no texto, oposição, mal. A dúvida, no texto, a certeza. Qual é a dúvida e qual é a certeza? A certeza é que o rio voltará novamente às suas águas normais e claras. E a dúvida, eu não sei se serei agora igual ao rio, não sei se voltarei a ser o que era. Turvo, oposição, claro. Triste, oposição, contente. Rio, oposição, o poeta. O rio e o poeta. O barroco, a maioria dos seus poemas, ou a beleza dos seus poemas, nem todos, prefere um silogismo a um silogismo. Silogismo é o princípio fundamental de que eu tendo duas verdades, eu posso deduzir uma terceira sem necessitar de provas, porque basta que a primeira premissa seja correta e a segunda correta, a terceira é inevitável. Simples. Se x é igual a 8 e y é igual a 8, eu tenho uma certeza absoluta que x é igual a y. Se toda água de rio é doce e o Tietê é um rio que corta o estado de São Paulo, eu concluo simplesmente, sem demonstração, que a água do rio Tietê é doce. No texto, eu tenho um silogismo perfeito. E o silogismo é o seguinte: eu sou igual ao rio. Quando ele está turvo, eu estou triste. E quando ele foi no passado claro, eu estava contente. Ora, já que no futuro o rio vai ficar claro, então a conclusão é que eu também ficarei contente, porque eu sou igual ao rio, embora eu tenha dúvidas. Esse é o final. Mas lá virá a fresca primavera, tu tornarás a ser o que era de antes. Eu não sei se serei quem de antes era. No texto, vocês estão vendo um pleonasmo, vários pleonasmos, repetição do termo. Por exemplo, a ti foi-te trocando a grossa enchente. Ou seja, a grossa enchente foi trocando a ti. E o te novamente. Pleonasmo é a repetição de uma ideia. Se a repetição da ideia for por ignorância, é vicioso. Quem está falando não sabe o que está falando e, sem querer, peca. Se alguém diz uma exposição bovina de boi, é difícil entender que ele não lembra ou não sabe que bovina já está escrito boi e cai então numa redundância desnecessária. Mas quando um artista
usa adequadamente um pleonasmo como esse aqui, a ti foi te trocando a grossa enchente, eu tenho então uma redundância de propósito. Você percebe que é proposital a repetição. Padre Vieira, era verdade, porque vi com esses olhos que a terra há de comer, apalpei com as mãos, pisei com os pés. É redundância, mas é uma redundância proposital. Isso é um pleonasmo. Há um pleonasmo ideológico e um pleonasmo fraseológico. Ideológico, quando o texto diz duas vezes a mesma coisa, mas de propósito. É a autoridade eclesiástica da igreja que eu quero falar. Já disse eclesiástico da igreja, mas eu percebo a repetição proposital. E, finalmente, por palavras. Duplamente coloco no texto a palavra repetido. A mim, que me importa a vida. 2. A mim e me. Pleonasmo. Está cheio no texto de antíteses, aliás, que é uma característica fundamental do barroco. Psicologicamente, até quem explique. O Renascimento foi uma conquista filosófica, literária, artística, na pintura, nas artes. De repente, a religião, a Contra-Reforma, a Santa Inquisição. Então o homem mergulha num contraste. Ele herda toda aquela cultura do Renascimento no século XVI, mas agora mergulhado profundamente na religião. Ele está contraditório. É um intelectual místico. Daí a figura de antítese, dos contrastes. Interpretar um texto é desvendar o fundo e a forma. Só para insistir. O fundo, o assunto e o tema. Assunto, um resumo do que o autor disse. Tema é onde ele quer chegar com aquele texto. Na vida nossa é importante descobrir os temas da mensagem. Uma grande loja que escreva Feliz Natal e próspero Ano Novo, o assunto é o cumprimento das festividades natalinas no final de ano, o do Réveillon. É uma simpatia. O tema é ser gentil, é negócio, é lucro, é cativar. São coisas distintas, o tema e o assunto. Por último, a forma, a maneira como ele disse o tema e o conteúdo e o assunto. Assim, nós fazemos a nossa interpretação. É um belíssimo poema de Rodrigues Lobo, que é um grande autor português, morreu cedo, sem dúvida nenhuma, mas já a pequena obra dele, poética, já demonstra o grande autor que seria se continuasse. Ele ombreia assim com os clássicos daquela época, com os clássicos, poetas clássicos da época. Ouça a intertextualidade que Gregório de Matos faz na poesia de Rodrigues Lobo. Vou ler do livro A Literatura Brasileira através de Textos, de Massaú de Moisés. A cidade da Bahia. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim, empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim, abundante.
A ti trocou-te a máquina mercante que em tua larga barra tem entrado. A mim? Trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante, deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhuda simples aceitas do sagaz bichote. Ó, se quiser Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Vocês perceberam que ele recriou: Fermoso Tejo meu, quão diferente te vejo e vi. A única coisa que vocês não perceberam é que eu troquei de camisa. Intertextualidade. Eu vou tomar aqui meu livro, Poemas de Fernando Pessoa e de Heterônimos. Vou procurar uma intertextualidade do Rodrigues Lobo. E encontrei uma intertextualidade. Um tema que fala de Fernando Pessoa, que é preciso usufruir de cada momento que passa, sem lamentar o passado e sem se inquietar com o futuro. É para viver a primavera, o verão, que é o estio, o outono e o inverno. O outono que se aproxima, ele vai dizer, sugere o acentuar da decadência e a proximidade com a morte. Ao amarecer das folhas, tem ainda o tom dourado da vida, aquele tom amarelo das folhas no outono. É preciso aproveitar o momento presente, carpe diem. O outono significa decadência, ou início da decadência, e o inverno, o final da decadência. Ouça, então, Fernando Pessoa, um texto parecido com Rodrigues Lobo. Parecido. No tema, não no assunto, no tema. Quando, Lídia, vier o nosso outono com o inverno que há nele, reservemos um pensamento não para a futura primavera, que é de outrem, nem para o estio de quem somos mortos, senão para o que fica do que passa, o amarelo atual que as folhas vivem e as torna diferentes. Fernando Pessoa, é fácil perceber porque minha pátria é a língua portuguesa.